muito bom estarmos aqui. Como acabou de dizer o louvor que começamos cantando, estamos de manhã, é domingo, estamos louvando ao Senhor. Como os irmãos sabem e já tem sido falado em nossos cultos, o mês de agosto, como de costume na nossa denominação, é o mês que celebra a juventude e o adolescente batista. Então, representando os nossos jovens e adolescentes como líder deles em nossa igreja, estou aqui nessa manhã dando essa saudação aos irmãos, dizendo que hoje é domingo, hoje é um dia especial, mas não por ser um dia diferente de qualquer outro, ou por ser um dia que tenha algo muito especial. Na verdade, a especialidade ou o fator que torna esse dia importante é porque é o dia que o Senhor fez para nós. É o dia que o Senhor nos concedeu. Pois se estamos aqui é porque a misericórdia e a graça do Senhor está sobre nossas vidas. E podemos nos alegrar por isso, porque podemos louvá-lo e adorá-lo nesse dia. Como os irmãos têm visto, os nossos jovens e adolescentes têm participado dos nossos cultos através da direção, através das leituras, e assim será no dia de hoje, nós continuaremos durante todo o mês de agosto. Então que nós possamos louvar ao Senhor. Como já é de costume, sempre digo, já louvamos o Senhor no início desse culto e agora continuaremos louvando o seu nome, pois vamos estar lendo a sua palavra, o nosso manual de fé e prática, a palavra de Deus, a palavra viva de Deus, e vamos continuar louvando ao Senhor logo após essa leitura. Então vamos celebrar, pois esse é o dia do Senhor. Essa manhã é uma manhã especial, pois é a manhã que nós reservamos para adorar o nosso Deus. Amém? A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livraste. Vive o Senhor. Bendita seja a minha rocha e exaltado seja o Deus da minha salvação. O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. És meu Deus, a minha rocha, nele confiarei. É o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Senhor, da violência tu me livras. Ao Senhor invocarei, pois é digno de louvor. Assim serei salvo dos meus inimigos. Na minha angústia invoquei ao Senhor, sim. Ah, meu Deus, clamei. Do seu tempo ouviu. Ele, a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir.
Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar Ansioso, se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa a circunstância, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti. No desemprego, Confiarei em ti. na dor, Confiarei em ti. na falta, Confiarei em ti. na abundância. Confiarei em ti. Todo tempo, Confiarei em ti. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é domingo,
dia 16 de agosto de 2020. Estamos reunidos num culto virtual, na certeza de que quando eu estou aqui gravando este culto numa sexta-feira à tarde, você está vendo essas imagens, ouvindo esses louvores, lendo essa palavra no domingo de manhã ou depois disso, nós estamos conectados com Deus. Nós estamos sempre buscando a presença do Senhor. E pela sua graça nós estamos juntos em mais um domingo. Não estamos ainda no nosso cantinho gostoso de Cascadura. Cremos que no próximo domingo estaremos lá e daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso. Mas enquanto esse dia não chega, a gente vai com fé caminhando nessa pandemia, nessa quarentena. Os irmãos puderam louvar ao Senhor, cantar, ler textos da palavra do Senhor, falando sobre esperança, falando sobre fé, falando sobre adoração. Viram aí o pastor Alex, alguns jovens ou adolescentes lendo, esses textos bíblicos, lembrando que nós estamos no mês da juventude, o mês de agosto, e eles estão com participações nesse período. Quando nós pensamos, irmãos, em tudo que a gente está vivendo, a gente pensa que Deus verdadeiramente é dono de tudo. E quando determinadas coisas acontecem, a gente vê que, independente de todo o patrimônio que a gente possa ter, cultura, poder, tecnologia, ou que seja, nem tudo a gente consegue resolver em nossas vidas. Precisamos de tempo. Precisamos buscar a presença do Senhor. Nessa semana, fazendo a leitura da palavra do Senhor e lendo o livro de Jeremias, o capítulo 32 falou ao meu coração, eu já preguei sobre isso em algum outro momento, e espero que nessa reflexão agora você seja abençoado. Coisa simples, palavra de Deus, depois você lê todo o capítulo, e quando nós olhamos para a vida de Jeremias, nós olhamos para a vida de um profeta que amava o Senhor e que amava e se dedicava muito à sua missão como profeta e pagou um preço muito caro por isso. Ele vai viver ali no ano 600 antes de Cristo, melhor dizendo. Ele vai viver naquele reino dividido, que é o reino de Judá, o reino do sul, Israel era o reino do norte. Ele, juntamente com Baruque, que era o seu auxiliar, vai escrever tudo que a gente tem dele aí, que são 52 capítulos do livro de Jeremias, ainda também temos Lamentações de Jeremias. Ele vai estar junto de Josias, ele vai estar junto de Jeoaquim e de Zedequias também. No governo ou no reinado de Joaquim, ele vai começar a sofrer, ele queima os livros que ele estava escrevendo. Jeremias vai ser preso, vai ser torturado, ele vai viver num ambiente de planos e conspirações contra a vida dele. E no reinado de Zedequias, que será o último rei de Judá, quando o povo da Babilônia, através de Nabucodonosor, tem o domínio pleno do mundo naquela época. Então, irmãos, a gente aprende no dia de hoje, através da vida de Jeremias, quando nada está dando certo, continue fazendo aquilo que é certo. Às vezes nós estamos na jornada cristã, irmãos, fazendo tanta coisa e algumas coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecessem. Às vezes é o desenvolvimento de um projeto missionário, às vezes é o desenvolvimento até mesmo da igreja, às vezes são coisas dentro da nossa família, até mesmo dentro de nossas vidas. A gente faz orações, a gente caminha, mas parece que algumas coisas não acontecem. Continue perseverantemente seguindo aquilo que é certo. E quando nós fazemos a palavra, cumprimos ou vivemos a obediência da palavra do Senhor, a gente segue em frente e segue com alegria. Ressaltando aqui que Nabucodonosor, que era o imperador da Babilônia, que dominava naquela época ali do 5º, 6º século depois, antes de Cristo, e nesse momento do governo ou reinado de Zedequias, lá pelo 10º ano do reinado dele, o capítulo 32 começa dessa forma, Jerusalém já estava sitiada, ou seja, já estava cercada pelo exército de Nabucodonosor, e Jeremias estava preso. Ele estava lá preso no pátio da guarda. Por causa de quê? Por causa das profecias. É interessante que o ministério profético é desafiador, irmãos. Quando o profeta fala aquilo que é bom, fala de bênção, de prosperidade, de paz, de progresso, ou que seja, o povo glorifica a Deus, o povo pega o profeta no colo, bate palma para o profeta, é servo de Deus.
Mas no momento que ele começa a abrir a boca em nome de Deus, ou Deus usa a boca desse homem e começa a falar de juízo, falar sobre desobediência, falar sobre pecado e falar sobre um futuro não muito bom, as pessoas não querem ouvir. E aí a gente mata o profeta, que é melhor, prende o profeta, amordaça a boca do profeta, numa tentativa insana de impedir que aquilo que ele profetizou, que não é muito bom, possa não acontecer. Mas a gente sabe que a coisa não funciona desta forma. Quando você vai lendo o texto ali, Deus vai falando com ele, nós vamos ver que surge um novo personagem nessa história, um primo dele chamado Hanamel. Ele vem então para vender uma propriedade para Jeremias. Eles eram parentes e numa lei que existia no povo judaico, no povo de Israel, quando algum parente estava com alguma dificuldade financeira e precisasse vender um patrimônio, ele tinha que buscar o resgatador, que era o parente mais próximo. Então, nesse caso, era Jeremias. Talvez esse primo dele, o Hanamel, ele estivesse com problemas financeiros por causa do sítio em volta de Jerusalém, por causa da chegada da Babilônia. E aí ele compra por 16 peças de prata, que era um valor de uma propriedade normal, digamos, de se vender. Mas coisa estranha. Como você vai comprar uma propriedade se tudo que você tem já está perdido praticamente porque alguém está tomando de você? Tudo seria da Babilônia. Tudo seria de Nabucodonosor. Tem lógica? Não tem. Existe razão para isso? Existe. Hanamel era espertinho? Não era não. Jeremias era bobinho? Não era não. Só que Deus fala com ele para ele se preparar para que esse primo ia chegar. Porque em determinado momento, a razão de Jeremias poderia falar mais alto que a fé. Então por isso Deus falou com ele antes. Então quando esse primo vem e vende-se essa propriedade para ele então chama as testemunhas, ele vai, chama as pessoas, faz uma escritura, tanto uma selada como uma aberta, e registra tudo isso. É colocado então dentro de um jarro de barro, não é isso? Para que eu pudesse proteger e durar muitos anos. Foi feito ali num pergaminho, que era a escrita daquela época, era o papel daquela época ali, né, para que eles pudessem fazer. E naquele momento, Deus estava falando com ele que casas, campos e vinhas tornariam a ser comprados naquela terra. O que a gente aprende com isso? Que você deve saber, e você já leu em outro momento, que a nossa vida precisa ser um ato profético. O que Deus estava dizendo através do profeta Jeremias para comprar aquele terreno é que mesmo naquele momento de desgraça, de que o inimigo estava chegando e tomando tudo, viria um outro tempo de que as pessoas comprariam novamente as suas terras. Amém por isso. A nossa vida, irmãos, precisa ser uma vida profética. A Igreja de Cristo precisa viver de forma profética e estar sempre contra a maré diante das coisas. Nós, então, como portadores dessa palavra, precisamos crer nisso. O nosso viver, a nossa ética, a nossa conduta, os investimentos que fazemos. Em tempos de pandemia, nós precisamos continuar olhando para frente. Não significa que seremos irresponsáveis no nosso caminhar, mas significa que tem muita coisa para acontecer ainda na frente. Aleluia por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E ali no versículo 17, ele vai fazer uma oração, ele fala assim: Senhor, soberano, Criador dos céus e da terra, pelo teu grande poder fizeste todas as coisas, nada é demasiadamente difícil demais para ti. Quase que não saiu a palavra. E aí ele começa a elencar várias coisas que Deus era. Ele fala do poder, da bondade, da misericórdia, de tudo de Deus. Mas ao mesmo tempo ele fala da desobediência do povo, ele fala do pecado do povo, ele fala da idolatria do povo. E ali, Deus fala com ele. Naquele momento ali, o próprio Senhor disse: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Era Deus fazendo uma pergunta através da boca do profeta, e nesse momento, como profeta de Deus, eu posso dizer assim: assim diz o Senhor.
Eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou soberano, eu criei a humanidade, eu sou dono da humanidade, eu sou dono do sol, eu sou dono das estrelas, eu sou dono da lua, eu sou dono da água, eu sou dono da luz, eu sou dono do oxigênio, eu sou dono da doença, eu sou dono da cura, eu sou dono da saúde, eu sou dono dos governantes, eu sou dono das bactérias, eu sou dono dos vírus. Nada é demasiadamente difícil para mim. Aleluia. Creia nessa palavra, nessa manhã, nesse dia que você adora o Senhor e deixa que essas verdades absolutas entrem no seu coração, na sua alma e fortaleça a sua vida, para que você siga em frente. Mesmo que as circunstâncias estejam difíceis na sua história, independente do que seja, compre o terreno, compre a propriedade, mesmo quando as pessoas possam dizer, essa pessoa é maluco, segue em frente, crendo e fazendo a vontade do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, nós precisamos continuar em frente, firmes. E a gente vai aprendendo em todo esse capítulo 32, e o Deus diz isso. Ele diz assim, eu entreguei vocês nas mãos da Babilônia. Eu que levantei a Babilônia, eu que dei poder a Nabucodonosor, eu que permiti que o exército dele tivesse força e dominasse. Não existe ninguém, queridos irmãos, que tenha poder e autoridade no dia de hoje sem que Deus tenha dado. E o fato do que eles vão fazer com essa autoridade, Deus depois vai jogar esses caras. Quer seja o presidente aqui do Brasil, quer seja lá nos Estados Unidos, quer seja o imperador não sei da onde, quer seja o rei não sei da onde, quer seja o prefeito, o vereador ou qualquer outra autoridade. E também no mundo eclesiástico, pastores, papas, bispos, todos aqueles que usam o nome de Deus, todos prestarão conta diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Agora isso tem um tempo. Isso é dentro da logística de Deus, é dentro da economia de Deus, é dentro da matemática de Deus, que é sempre permeada pela graça, pelo amor, pela bondade, pela justiça e pela lei também, que é perfeita em Deus. O povo naquele momento vivia a ira do Senhor. E essa ira, irmãos, ela era algo a ser considerado. Por quê? Porque o povo que foi tirado do Egito, o povo que foi abençoado por Deus, anos já tinham passado, o povo sempre vivia na idolatria. Substituía Deus por imagens de que tinham boca e não falavam, tinham ouvido, mas não ouviam, tinham olhos, mas não viam, tinham pernas, mas não caminhavam, não tinham poder nenhum. E eu falei também já 2 domingos atrás sobre Abacuque. É interessante, Abacuque e Jeremias, eles foram contemporâneos, né, na sua caminhada de vida, e a boca dos profetas era sempre trazendo a reflexão ao povo para que se consertasse, para que se alinhasse, para que não viesse a ira do Senhor. E aí houve profanação da casa de Deus, era adoração a Baal, que nós já cansamos de ouvir nele, a Baal e também Moloque, já cansamos de ouvir esses 2 ídolos, deuses pagãos que o povo lá buscavam ao Senhor, esqueciam quem era Deus. E o nível era tão ruim, a situação estava tão grave, que o texto vai nos dizer que eles sacrificavam os seus filhos e as suas filhas a esses demônios. E ele falou assim, nunca pedi isso de vocês. A desobediência, o afastamento era tão grande que as pessoas invocam as trevas. Nos dias de hoje, a gente ainda vê histórias de ocultismo por aí, de sacrifícios humanos. Tem gente que fala que muitas dessas crianças que desaparecem todos os anos no Brasil aí são muitas vezes usadas para sacrifícios. Talvez seja, talvez não. Mas independente disso, quantas pessoas nós conhecemos que um dia estiveram sentadas junto conosco, adorando ao Senhor, e hoje estão nos ídolos, estão na prostituição, estão nas drogas, estão desgraçando suas vidas, estão destruindo suas famílias. E aí Deus levanta profetas, Deus levanta a igreja para falar, aleluia, precisamos falar e precisamos profetizar, precisamos ser exemplo, nosso viver. Não adianta discurso se a gente não faz a vontade do Senhor. Mas o mesmo Deus que é o Deus de ira, é o mesmo Deus de amor. No versículo 37 a gente já vê o Deus falando através do profeta sobre restauração, sobre recomeço. E isso é o nosso Deus.
Assim como nós disciplinamos nossos filhos, muitas vezes colocamos de castigo, mas a gente trabalha para a restauração do nosso filho. Nós trabalhamos para que nossos filhos sejam educados e muitas vezes reeducados. Por quê? Por amor. E Deus da mesma forma. Aí ele diz, eu trouxe a desgraça, eu trouxe a Babilônia, mas ele falou assim, mas eu vou trazer a aliança, eu vou trazer uma aliança permanente. Aí você já vê o profeta Jeremias falando de Jesus, falando do Messias, falando desse reino que foi inaugurado por ele há 2000 anos, da qual eu e você fazemos parte, aleluia por isso. Queridos irmãos, Deus nos ama de forma poderosa, de forma amorosa, misericordiosa, mas eu e você, que é a expressão que eu sempre uso, precisamos caminhar com perseverança, com coragem, seguindo a vontade do Senhor. O Deus que traz a desgraça é o Deus que traz a graça. O Deus que permite que a gente perca alguma coisa é o Deus que nos dá prosperidade. O Deus que permite que uma enfermidade possa chegar na minha vida ou na sua vida é o mesmo Deus que cura. E ontem eu falava isso na aula sabática. Muitas vezes nós oramos ao Senhor, Ele não nos responde, nós buscamos uma bênção e Ele não nos responde. Nós queremos um milagre e Ele não nos responde, mas quando Ele responde com o milagre, significa que a gente precisou passar por um sofrimento, por uma luta. É a oração de Jesus no Getsemane, pedindo que não fosse aquele cálice bebido, o cálice amargo da cruz, mas sem o cálice amargo da cruz não houve o cálice da ressurreição. Talvez você esteja bebendo um cálice amargo, beba esse cálice e beba com submissão, com coragem, porque Deus vai te honrar lá na frente. Você vai ter autoridade para falar lá na frente. Mas você precisa crer que Deus é soberano, que Deus, que nesse capítulo a gente vê o profeta falando, Deus se manifestando, eu sou o Criador dos céus e da terra, todo o poder foi me dado, eu criei a humanidade. Nada é difícil para mim, diz o Senhor. Você está achando que você está achando que é difícil Deus restaurar a sua família, Deus te dá cura, Deus te dá um novo trabalho, Deus melhorar o seu negócio, ou Deus dá paz ao seu coração, ou qualquer outra coisa, não é, mas você precisa crer e esperar. E nessa espera a gente adora, nessa espera a gente ora, nessa espera a gente caminha. No versículo 44, que é o último versículo do capítulo, quando ele diz que vai restaurar todas as coisas, eles serão o meu povo, serei o seu Deus. E ele diz que novas escrituras serão assinadas, novas vinhas serão plantadas, novas terras serão ocupadas. O nosso Deus é o Deus que sabe de tudo, é o Deus que manifesta a sua graça. A gente sabe, irmãos, que essa profecia de Jeremias e o exílio na Babilônia vão durar 70 anos. É muito, pessoalmente falando, eu tenho 50 anos, talvez você esteja com 70, é a sua vida inteira, talvez você tenha um pouquinho mais, ou você que é jovem adolescente, nossa, nem imagina o quanto seja. Mas para a história de um povo, para a história da humanidade, 70 anos é muito pouco. São ciclos de gerações. Essa geração era uma geração idólatra, essa geração precisou morrer. Até que nascesse uma outra geração dentro do exílio que viria a ser restaurada pelo Senhor e depois a história ia seguindo até chegar em Jesus. Meus irmãos, nós não sabemos quanto tempo ainda viveremos na Terra. Não sabemos quanto tempo essa pandemia vai durar e quando verdadeiramente vai chegar a vacina. Mas uma coisa a gente sabe, nada é demasiadamente difícil para Deus. Não permita que nada nem ninguém venha tirar você deste foco, tirar você da reta desse caminho. Nós meditamos, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Medite nessas palavras hoje, nessa palavra de Jeremias que traz essa reflexão para nós. Um homem que chora pelo seu povo, um homem que faz o que era possível, um homem que não viu sucesso no seu ministério, nos moldes que se prega hoje, mas era um homem que foi boca de Deus, que fez a vontade do Senhor, que deixou registros importantes para mim e para você, para que eu e você continuemos firmes fazendo a vontade do Senhor. Louvado seja o nome dele e não desista de
de tomar decisões importantes, de continuar fazendo aquilo que é certo, fazendo a vontade do Senhor. A tradição vai dizer que depois ele vai morrer no Egito, isso não está na Bíblia, mas são estudos paralelos que a gente chama de apócrifos e de pesquisas feitas. Jeremias foi um grande profeta, escolhido por Deus para pregar a palavra dele durante 4 décadas e levando esperança para o povo, levando despertamento, levando também ensino da palavra do Senhor. Que no dia de hoje, neste domingo, nesta nova semana que começa, eu e você, juntos, você na sua casa, eu na minha, aqui na nossa cidade, possamos continuar obedecendo ao Senhor. E não permita que a sua razão, a sua vaidade ou qualquer coisa que você tenha, venha achar que Deus não tem poder absoluto sobre todas as coisas. De que existem coisas difíceis para Deus fazer. Ok? Essa é a palavra do profeta do Senhor, que sou eu. Né? Essa palavra é de Deus. Essa palavra do seu pastor e de alguém que tem procurado, apesar das lutas, seguir com coragem, com perseverança. Viveremos novos tempos depois da pandemia, que novas vinhas serão plantadas, que novas escrituras serão assinadas e juntos nós vamos continuar seguindo em frente. Talvez para alguns essa pandemia seja um exílio. Talvez essa pandemia, para alguns, está sendo um mover do milagre do Senhor, está acontecendo coisas extraordinárias, e tomara que seja. Mas independente deste tempo que estamos vivendo, não podemos perder nunca de vista que o Senhor cuida de nós. Amém, querido? Que bom saber que o amor de Deus é infinito. Nesse momento agora, nós vamos ouvir um solo do irmão Jefferson Paiva, que fala sobre fé. Fala sobre não ter assistido milagres, como a Bíblia nos relata tantos, mas continuar crendo e adorando ao Senhor. Adore junto com ele, mata a saudade dele aí, daqui a pouquinho eu volto, ok? Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e Faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado é o que crê sem ver.
o mar não abrir e Faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor. Prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir, Faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor. Não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Amém. E aí? E se é o nome do louvor? O que importa é que o justo viverá pela fé. E se você crê em Cristo Jesus, entende que o viver pela fé é fruto da graça, estamos juntos nessa caminhada, colhendo os frutos que o próprio Deus preparou para que nós colhêssemos em tempo oportuno da vontade dele. Meus irmãos, orientações da semana. Estamos numa contagem regressiva. Se Deus permitir, no próximo domingo, dia 23, nós estaremos juntos lá no nosso cantinho gostoso de Cascadura, às 10 horas da manhã. Será o nosso primeiro culto durante essa pandemia, culto presencial. É o retorno das atividades, início do retorno. Teremos somente a atividade dominical pela manhã. A escola bíblica sabática vai continuar, ensaios de corais, culto de oração, outras reuniões como MCM e outras que possam existir ainda estão suspensas. Nós vamos retomar devagarinho. Como é que vai ser, pastor? Você já sabe como é que vai ser. Eu estou o mês todo explicando. Vai ter que usar máscara, será testado ali com o termômetro, não é isso? Álcool gel, vai ter um tapete higiênico, os lugares certos para sentar. E você precisa estar bem de saúde. Nós não vamos fazer restrição a ninguém. Não é isso? Se você tem mais de 60, 65 anos, você vai poder estar presente, desde que você esteja saudável. Se você está fazendo algum tratamento que bota alguma limitação, você precisa se cuidar. Mas quem é que é o juiz? Né? Você mesmo. Você que tem autoridade sobre a sua vida e responsabilidade sobre ela. Então nós teremos um livro lá também, para a pessoa escrever o nome dela. Durante a semana, terça, quinta e sábado, a Catiene estará na secretaria. Você poderá ligar para lá para dizer se você vai no culto. Estarei no domingo. Então terça, quinta e sábado, ok? No horário comercial. E nós vamos ver quantas pessoas poderão estar presentes. Então, durante toda a semana a gente vai falar com vocês, todos os dias da semana, ok? Crianças poderão ir? Sim, desde que sejam com seus pais. Lembrando, irmãos, que tem que ficar sentadinho e com máscara. Se o seu filho, se a sua filha, se a sua criança não está adaptada a isso, melhor que você faça um revezamento. Vai você um dia no culto, mãe, e o pai fica em casa com as crianças. No outro domingo vai o pai, fica em casa, a mãe fica com as crianças. Por quê? Porque é tudo novo pra gente. Então a gente não vai ter culto infantil, a gente não vai ter essas facilidades que a gente tinha.
A sugestão é você levar a sua água numa garrafinha dentro da sua bolsa para evitar ir lá no bebedouro. Não é isso? Os banheiros estarão todos lá, você vai poder usar, vai ter limitação de espaço, a parte dos fundos da igreja não será utilizada por ninguém, o estacionamento será apenas para a equipe ministerial, as pessoas que estarão envolvidas no culto, demais carros ficarão do lado de fora, a nossa rua ali é larga, arejada, tudo tranquilo, a entrada e a saída para o culto será pela escada e pelo elevador. Essa semana vamos higienizar tudo, vamos preparar tudo com todo carinho. Graças ao Senhor, tem caído muito aqui no Rio de Janeiro, uma média de 40% o contágio e mortes também. Então, por isso que a gente está seguindo com alegria e fé. Vamos nos falando durante a semana, ok? Ore por isso. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo, eu posso te ajudar e a gente vai alinhando todas as coisas, todos os detalhes. Perfeito, queridos? Se você estiver precisando de alguma coisa, uma cesta básica, uma doação, algum remédio, irmão Oséias, um dos nossos diáconos, se você quiser levar alguma doação na igreja, uma oferta, um dízimo, terça, quinta e sábado você pode ir lá, ok? Se você quiser fazer a entrega do seu dízimo, sua oferta pela conta bancária, pelo celular, faça isso também. Estamos vivendo um milagre a cada semana, mas nada tem deixado de ser feito. Estamos ajudando todas as pessoas cumprindo a nossa missão. Amém, queridos? Que Deus continue nos ajudando. Oração. Irmão Adaías continua internado ainda, aguardando pela cirurgia do coração. Continuamos a orar pelas famílias enlutadas do Brasil, 105 mil pessoas, mais de 3 milhões contaminados, mais de 2 milhões curados, que bom. E a gente está aprendendo a viver com a pandemia, em oração e em constante vigilância, para que nós passemos efetivamente. O ano já está quase acabando, 2020 vai ficar para a história de todos nós. Mas já estou olhando lá para 2021, se Deus assim permitir, não é isso? Comprando propriedades, terrenos, assinando escrituras de novas coisas boas que Deus vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Uma boa semana para você, fique firme na caminhada, seguindo a vontade do Pai. E nesse momento terminamos o culto com o hino Nome Bom, Doce a Fé, a Esperança do Porvir. Amém? Boa semana, fique na paz e até lá, se Deus assim permitir. Tchau!